Joás dá ordens para consertar o templo. 2 Crônicas 24. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou-lhe Joiada 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E depois disto, Joás resolveu renovar a casa do Senhor. Reuniu, pois, os sacerdotes e os levitas, e disse-lhes: Saí pelas cidades de Judá, e levantai dinheiro de todo o Israel para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano, e vós apressai este negócio. Porém os levitas não se apressaram, e o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: Por que não requereste dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o tributo que Moisés, servo do Senhor, ordenou à congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque, sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus. E até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalins. E o rei, pois, deu ordem e fizeram um cofre, e o puseram fora, à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o tributo de Moisés, o servo de Deus, ordenado a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram, e o trouxeram e o lançaram no cofre, até que ficou cheio. E sucedia que, quando levavam o cofre pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo-se que já havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o oficial do sumo sacerdote, e esvaziavam o cofre, e tomavam-no e levavam-no de novo ao seu lugar. Assim faziam de dia em dia, e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que tinham o encargo da obra do serviço da casa do Senhor. E contrataram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. E os que tinham o encargo da obra faziam com que o trabalho de reparação fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus no seu estado, e a fortaleceram. E depois de acabarem, trouxeram ao rei e à Joiada o resto do dinheiro, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para ministrar e oferecer, colheres, vasos de ouro e de prata. E continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então, por causa desta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, enviou profetas entre eles para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo, e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Porque deixastes ao Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele, e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: O Senhor o verá e o requererá. E sucedeu que, decorrido um ano, o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor entregou na sua mão um exército muito numeroso, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. Assim executaram juízos contra Joás. E quando os sírios se retiraram, deixaram-no gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e o feriram na sua cama, e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele.
Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. E quanto a seus filhos, e a grandeza do cargo que se lhe impôs, e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar.